processo que eu ganhei por difamação. É difamação. De quem é difamação? De quem? Da sua ex-companheira? Ah, é isso? É isso? Da sua ex-companheira? Violência doméstica da sua parte. Vai pra fora, deputado! Muito bem. Isso. Olha isso, Não foi a primeira vez. Esse sujeito já era conhecido. É a quinta vez. Na quarta vez, como eu já disse nos vídeos que a gente colocou nas redes sociais ontem, ele ameaçou a mãe de um militante nosso, coordenador também do nosso mandato, dizendo que sabia onde ela morava. E ele utiliza desse expediente de covardia. Ele não fala publicamente essas coisas, mas fala no privado, com ameaças gravíssimas. Agora, evidentemente, se pegarem os equipamentos dele, se ele não tiver apagado ou adulterado, isso está lá gravado, né? Porque eles gravam tudo, eles vão com microfonia. Estão gravadas as ameaças. E o rapaz que faz as filmagens, ele é uma testemunha disso, porque ele ouve tudo. Há uma edição do material que eles colocam no ar depois. Então, muitas pessoas falam e falaram, né, das agressões que ele fez à minha mãe. E, evidentemente, minha mãe não precisa da minha defesa, mas eu faço questão de fazê-lo, porque é uma mulher honrada que cavou o chão com as unhas, num ambiente completamente difícil, onde ela rompeu barreiras que para mim seriam inimagináveis. Então eu faço questão de fazê-lo, porque me sinto parte integrante daquilo que foi a história de luta dela também. Mas para além disso, ou seja, para além das agressões verbais, você tem ameaças graves, que são dirigidas às pessoas de maneira oculta e que eles não publicizam. Então, o resultado de ontem foi uma reação a esse conjunto de ataques que já vem acontecendo e que não começaram no dia de hoje, e que o deputado federal que os sustenta, inclusive, que foi ontem na Polícia Legislativa, já sabia. Ele já tinha o conhecimento disso, porque eu também já tinha falado isso para ele no plenário da Câmara dos Deputados, das ameaças que esse cidadão estava fazendo. Além de outras anotações que esse cidadão tem, e que aí cabe às autoridades poderem fazer o acompanhamento. Mas o meu agradecimento, deputado João, por toda a solidariedade de Vossa Excelência, do Partido dos Trabalhadores e as outras mensagens que chegaram no mesmo sentido. Deputada Erundina? Eu quero expressar o meu desagravo a Vossa Excelência como pessoa e a Vossa Excelência como representante do povo. Uma ofensa inominável. Eu me senti pessoalmente atingida, né, como companheira sua e como colega de parlamento, né, o nível de baixaria e de desrespeito a um representante do povo. Então isso é inaceitável. E não entendo também a omissão dessa casa, da direção dessa casa, que não tem os cuidados necessários para que os nossos mandatos se exercitem sem os riscos como Vossa Excelência vem correndo, né? Não só na sua integridade física, mas também na sua personalidade política. Vossa Excelência representa milhares de cidadãos e cidadãs do Estado do Rio de Janeiro, e mais que isso, o seu prestígio, a sua liderança, o reconhecimento que Vossa Excelência tem nesse país, vai além dos limites geográficos e políticos do seu Estado. E é inadmissível que um parlamento que tem a responsabilidade de representar o conjunto do povo brasileiro deixe um dos seus membros à mercê de figuras inomináveis que não deveriam sequer ter acesso a essa casa, sobretudo em ofensas constantes, repetidas. Isso não deveria ocorrer nenhuma vez, muito menos 5 vezes. Eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, quero exigir da direção da casa, do presidente da casa, uma atitude, né, para não permitir que os mandatos fiquem submetidos a situações desconfortáveis, como aquela a que Vossa Excelência foi submetido na tarde de ontem. Eu, como parlamentar, não como sua amiga e sua companheira de partido, fiquei bastante indignada, mas também como representante do povo nessa casa, como parlamentar. É inaceitável que em alguma outra ocasião isso ocorra. E a senhora, sua mãe, uma mulher fantástica, uma guerreira, foi prefeita no interior do Rio de Janeiro, uma sociedade machista, patriarcal, e ela, com a simplicidade dela, mas com a capacidade e a inteligência dela, fez uma gestão brilhante. É uma liderança reconhecida do país inteiro, não é só no Rio de Janeiro. É inaceitável, deputado. Não vamos exigir as medidas necessárias da casa para fazer cumprir a necessidade de mandatos seguros, mandatos respeitados
e mandatos que não fiquem submetidos, inclusive com a participação de elementos dessa casa, que não honram o povo brasileiro, e não honram sequer aqueles que inadvertidamente o elegeram deputado para essa casa. Eu estou sofrida tanto quanto Vossa Excelência, se isso é possível. E como pessoa, sua companheira de partido, sua amiga pessoal, sua admiradora, você é uma das lideranças, eu já tenho dito, é uma das lideranças promissora nesse país. Nós temos poucas lideranças como Vossa Excelência, jovens como Vossa Excelência, competentes como Vossa Excelência, e tão comprometidos com o povo brasileiro e com a democracia brasileira, que é inadmissível que fiquem submetidos a vexames como aquele a que Vossa Excelência foi submetido e que nós tivemos o constrangimento de ver à distância nos nossos gabinetes. Gostaria de estar junto para repudiar na hora, à altura do que esse camarada e quem estava do lado dele estava fazendo acontecer, evidentemente para não ser com que objetivo, com que tem interesses, mas eu espero que nunca mais se cometa tão grave atitude contra um parlamentar nessa casa. Aceite a minha solidariedade, o meu carinho por Sua Excelência, o meu respeito e uma palavra de desagravo, se é que a minha palavra serve para isso, que é aquilo que eu tenho necessidade de fazer nesse momento. Muito obrigada. Deputado Erundina, sua palavra me toca e me toca profundamente, né? Me toca em relação a todos os elementos que trouxe, mas me toca também muitíssimo porque conheceu minha mãe, né, de perto. E eu faço questão de defender o legado e a história de luta política dela. E como que isso tudo começou? Essa rede da extrema-direita com esses ataques. Até para que as pessoas saibam. No dia que eu disse que Moro era um juiz ladrão, até então ele era aliado do antigo governo, que saiu da presidência da República. No dia seguinte, tinham 3 notícias falsas circulando. Uma delas era um sujeito colocando dinheiro na cueca e diziam, olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia via a cara do sujeito, sabia que não era eu. Mas quem não conhecia, a fake news estava se espalhando. Pegaram como se fosse uma notícia de jornal, isso em menos de 24 horas, de um dia para o outro. Como se fosse uma evolução patrimonial ilegal minha. Como se fosse uma notícia de jornal. Era uma fake news. E a terceira, espalharam. A mãe desse deputado, ela foi caçada por desvio da merenda. Simplesmente uma mentira. A nossa sorte, na época, ou sorte não, porque também a gente não se abala com isso, mas que todos os mecanismos de checagem foram fazer a avaliação e viram se tratar de mentiras e publicaram que tudo aquilo eram mentiras. Né? Uma nordestina que chegou a prefeita no município de Friburgo, que no primeiro governo dela, de 19 vereadores numa Câmara Municipal, ela falou, não vou entrar nesse esquema de tomar lá da casa. E eles sabem, eles já entenderam que isso também me agride. Porque eu estou tratando, além da minha mãe, de uma mulher honrada que hoje não pode fazer a sua defesa pessoal porque tem um Alzheimer avançado. Entendendo que isso me agride pessoalmente e que eu me sinto na responsabilidade de fazer o enfrentamento, eles repetem. Mas é aquela história. A política, a luta política, aquilo que nós defendemos, a forma como nós nos organizamos, estão para além desses episódios. Então nós vamos seguir numa construção que é mais ampla do que episódios em específicos, mas não vamos nos intimidar e nem vamos nos esconder debaixo da mesa quando eles tentarem nos intimidar, como esse sujeito fez pela 5ª vez, no dia de ontem. E repito, da 4ª vez de maneira mais grave, dizendo e ameaçando a mãe, tem um boletim de ocorrência sobre isso, ameaçando a mãe de um militante e dizendo, eu sei onde ela mora. Né? Isso ele não assume. Tem uma dose de covardia também muito elevada, né?